Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro, estamos no tempo do Natal, uma semana após a Epifania do Senhor. Meditaremos nesse momento no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, quando ele despedia a multidão. Logo, depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Vivendo essa semana da Epifania do Senhor, nós temos no Evangelho de hoje mais uma manifestação prodigiosa. Acabamos de ouvir o episódio de Jesus que caminha sobre as águas, que vai ao encontro dos seus discípulos que, cansados de remar por causa da tempestade, do vento contrário, são socorridos, são auxiliados, são, de uma certa forma, encorajados pela presença de Jesus, que está mesmo em meio às tempestades e que tem o poder, tem a autoridade. E quando Jesus chega no barco, o vento cessa. Essa passagem é muito conhecida, ela tem várias chaves de leitura e, de uma certa forma, essa passagem ela tem um objetivo de nos dar esperança, de fortalecer o nosso coração em meio, principalmente, às realidades desafiantes da vida. Com toda certeza, é comum a todos nós vivermos uma situação parecida com esses discípulos. Em muitos momentos na nossa história, na nossa vida, você pode se recordar, e também momentos que podem vir, que virão, porque ninguém tem a segurança de não ter mais tribulações e também não existe escolha ou caminho seguro que possamos tomar que também não possa vir a acontecer, a viver realidades do qual nos sentimos frágeis, nos sentimos impotentes, parece que as situações elas são mais fortes do que nós. Por isso que essa passagem ela tem um apelo e ela existe uma facilidade muito grande de nós nos identificarmos com ela. E que bom nós entendermos essa manifestação de Deus que, de um modo privilegiado, podemos dizer, ela acontece, ela se faz presente nessas situações. Nas situações contrárias, nas situações de penúria, nas situações onde nós não temos controle. É interessante que quando a gente observa esses discípulos, de fato, eles tinham um objetivo, eles tinham planos,
Eles estavam seguindo até uma ordem de Jesus, que Jesus os obrigou a entrar na barca, mas naquele momento eles perderam todo o controle, eles não sabiam o que fazer, e essa realidade mostrou que o poder de Deus está acima e está presente, Deus está presente até naquelas situações do qual eu não sei como bem lidar. Creio que nesse início de ano, nós estamos nos poucos dias de 2021, muitas vezes nesse ano também nós podemos passar por situações semelhantes, ou você pode estar passando por uma situação agora. E que bom ouvir essa palavra que nos atesta, que nos confirma, que revela para nós que até mesmo nas situações onde eu não tenho controle, eu não tenho domínio, que fogem um pouco às minhas forças, do qual eu me sinto impotente, elas não são suficientes para impedir a presença de Deus, para impedir a ação de Deus. Que essa realidade possa renovar a esperança do meu e do teu coração, que possamos sempre mais ter essa certeza que Deus está presente, mesmo onde não há mais forças, mesmo onde não há mais planos, mesmo quando não há mais nenhuma segurança humana. Que o Senhor nos conceda essa graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.